Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos continuar o nosso estudo sobre funções de duas variáveis. Vamos dar agora uma atenção especial a um dos mais importantes vetores que você vai ver no cálculo 2, que é o tal do vetor gradiente, né? A definição dele não é muito difícil, né? Você verá que a definição só depende de derivadas parciais em relação a x em relação a y, em relação às variáveis, tá? Mas ele é super importante. A importância dele nós vamos deixar para um vídeo mais adiante, né? Nesse vídeo de agora vamos apenas nos focar na definição dele e também em exemplos, tá? E aí no vídeo anterior ou no próximo, ou daqui uns 2, 3 vídeos, nós vamos ver a importância dele. Nós vamos continuar utilizando as nossas duas bibliografias básicas, especialmente a 7ª edição do livro do Stuart, né? Muito bem, o que nós vimos no vídeo anterior? No vídeo anterior nós vimos o seguinte, né, que se f é uma função diferenciável de duas variáveis, né, na variável x e na variável y, então a f ela tem a derivada direcional na direção de qualquer vetor, e mais ainda, essa derivada direcional ela é dada por esse produto escalar aqui. O produto escalar deste vetor por este vetor que nos dá a direção aonde nós queremos calcular a taxa de variação da função. Tá? Que é exatamente isso que representa essa derivada direcional aqui. Bom, esse primeiro vetor que aparece aqui no produto escalar, isso é o que a gente chama de vetor gradiente. Ele tem uma importância estrondosa. Assim, é super importante esse vetor. Né? Como eu já disse, vamos deixar a importância dele, estudar a importância dele mais adiante. Tá? Então, esse primeiro vetor aqui que aparece nesse produto escalar, isso que a gente vai chamar de gradiente da função. Ele é tão especial que ele tem duas notações para ele, né? Grade de f, ou então del de f, né? Que é chamado esse símbolo aqui, né? Eu vou chamar de grade. Eu vou chamar grade de f, mas vou utilizar essa notação aqui sempre para eu me referenciar a esse vetor gradiente. Né? Então, se f é uma função de duas variáveis, então o gradiente de f é uma função vetorial. Você fala, opa, função vetorial? Eu já estudei função vetorial, né? Para quem não estudou função vetorial, dá uma olhada. Né? É uma função vetorial definida da seguinte forma. Esta função aplicada em xy é este vetor aqui. A primeira coordenada dele é a derivada parcial de f em relação a x, calculada no ponto xy. A segunda coordenada desse vetor é a derivada de f em relação a y, também calculado no ponto xy. Uma outra forma de você denotar esse vetor gradiente é usando esta notação aqui de derivada parcial. Derivada parcial de f em relação a x na direção de i, derivada parcial de f em relação a y na direção j. Com essa notação, você pode reescrever a derivada direcional de f na direção de u. É simplesmente o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário que vai te dar a direção da sua derivada direcional, tá certo? Justamente vem daqui, né? Vem dessa igualdade aqui que nós vimos nesse teorema. Né? Então, como nós chamamos esse aqui de vetor gradiente, denotamos ele dessa forma, né? Então, derivada direcional é dado por esse produto escalar que você já viu lá em geometria analítica. Tá? Exemplo, então, determinar a derivada direcional desta função aqui no ponto 2 menos 1 na direção deste vetor aqui. Então, essa é a nossa função. Nós queremos a derivada direcional neste ponto na direção deste vetor aqui. Certo? Muito bem. Primeiro, bom, o que nós vamos fazer? Vamos querer usar essa fórmula aqui para nós calcularmos a derivada direcional. Para isso, nós precisamos do vetor gradiente, que é dado por essas derivadas parciais aqui. Então, vamos lá. Vetor gradiente. Derivada da função em relação a x, derivada parcial da função em relação a x, vai me dar isso daqui. Derivada, isso na direção de i, tá? Derivada parcial da f em relação a y, isso na direção de j. Tá vendo? Então, esse é o nosso vetor gradiente. Bom,
Como eu quero a derivada direcional nesse ponto, então eu vou precisar calcular o vetor gradiente nesse ponto. Então vou vir aqui na definição de vetor, na fórmula do vetor gradiente, vou substituir x por 2, y por menos 1. E vou encontrar este vetor aqui, ó, menos 4i mais 8j. Agora você olha para este vetor aqui. Aí você fala assim, bom, agora eu já tenho o vetor gradiente, basta eu fazer o produto escalar com o vetor v. Não, não é assim. Por que não? Porque esse nosso vetor, ele não é unitário. Ele tem norma 29, ele não tem norma 1. Bom, mas então como é que você encontra um vetor unitário que tem a mesma direção que o vetor v? O que você faz? Olha, você pega esse vetor aqui, pega cada uma das componentes e quocienta pela norma do vetor. A norma desse vetor é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso dá raiz de 29. Então, este vetor u aqui, ó, 2 sobre raiz de 29i mais 5 sobre raiz de 29j, isso sim é um vetor unitário. Ele tem a mesma direção do vetor v. Tá? E aí sim eu vou calcular agora a derivada direcional na direção deste vetor aqui, que é a mesma direção do vetor u, que é dado aqui por essa fórmula. Então, o que eu vou fazer? Agora sim, vou fazer o produto escalar do vetor gradiente que eu encontrei, no ponto 2 menos 1, e vou fazer o produto escalar com este vetor aqui, que nós acabamos de determinar, que é um vetor unitário. Faz as contas, pega a primeira coordenada, multiplica pela primeira coordenada, a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, faz esses produtos, soma tudo, faz as contas e você vai encontrar 32 sobre a raiz de 29. Então, isso é a derivada direcional de f neste ponto aqui, no ponto 2 menos 1. Tá? Essa figura, ela mostra o vetor diretor, o vetor v, e o vetor gradiente. Olha aqui, está aqui o nosso vetor gradiente. Tá? Eles estão esboçados no mesmo plano. O ponto de partida dos dois vetores é o ponto 2, 1. E aqui estão algumas curvas de nível dessa nossa função que nós demos lá no início do exemplo. Tá certo? Então, está aqui representado tanto o gradiente como o vetor v, junto com algumas curvas de nível. Agora vamos parar um pouquinho com funções de duas variáveis, vamos ver o que acontece com funções de três variáveis, né? Continuidade, limite, derivadas parciais, para três variáveis é tudo a mesma coisa. Aqui vamos dar uma pequena atenção, uma atenção especial aqui, porque realmente vetor gradiente é uma coisa importante. Derivada direcional também é uma coisa super importante. Então vamos dar uma atenção especial a esses dois conceitos para o caso de funções de três variáveis. Tá? Então, se f é uma função de três variáveis, a derivada direcional de f nesse ponto, no ponto x0, y0 e z0, na direção desse vetor unitário aqui, de coordenadas ABC, a derivada direcional é dada por este limite aqui. A definição é ridiculamente a mesma que para funções de duas variáveis. O que vai aumentar aqui? Ó? Vai aumentar uma variável. Em vez de você fazer x0, h mais a, y0, h mais b, você tem que acrescentar uma terceira variável aqui, né? Que é x0 mais HC. Tá? A definição é exatamente a mesma. Exatamente a mesma, só que agora é uma versão para três variáveis. Quando esse limite existir, esse limite, então, você chama de derivada direcional de f na direção de y. Se nós usarmos a notação vetorial, observe que ficar escrevendo essas três variáveis aqui todo o tempo é uma coisa muito chata. Tá? Então, você pode dar uma resumida. Você fala assim, olha, a derivada direcional de f na direção u no ponto x0, é este limite aqui, ó, f de x0 mais h vezes o vetor u, menos a f do x0 sobre h. Quando o x0 ele vale este vetor aqui se você está em duas variáveis, o x0 vale este vetor aqui se você está em três variáveis. Tá? Então, se você pode escrever assim, você pode escrever isso nessa forma vetorial, ou então escrever desse jeito. De novo, calcular a derivada direcional pelo limite é uma coisa muito chata, né? Então nós vamos ver agora a versão
do primeiro teorema que nós vimos aqui nesse vídeo para funções de três variáveis. Né? Então, se f é uma função diferenciável em x, y e z, então f tem derivada direcional, na direção de qualquer vetor unitário ABC. E ainda temos essa fórmula aqui, que coincide, é exatamente a mesma fórmula que nós temos para funções de duas variáveis. Né? Então, é este vetor aqui, com essas coordenadas, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. Produto escalar com o vetor que nos dá a direção. Cuidado, esta fórmula só vale para funções que são diferenciáveis. Tá certo? Então, dá uma olhada, se você ainda não olhou, dá uma olhada no vídeo sobre funções diferenciáveis. Beleza? Então, a fórmula é exatamente a mesma, só que aqui você tem uma variável a mais. Tá? Este primeiro vetor aqui, ó, nós vamos chamar também, de novo, vamos chamar ele de vetor gradiente. Tá? Então, o gradiente é uma função vetorial definida por este vetor aqui. Então, o vetor gradiente de f no ponto x, y, z é o vetor composto por essas três coordenadas. Que você também pode escrever assim, derivada de f em relação a x na direção de y, mais derivada de f em relação a y na direção j, mais derivada de f em relação a z na direção k. Sempre derivadas parciais. Com essa notação, usando essa notação aqui de gradiente e usando esse teorema aqui, então você tem que, se a sua f for uma função diferenciável, então a derivada direcional ela é dada por esse produto escalar. O produto escalar do gradiente pelo vetor unitário que te dá a direção aonde você quer calcular a derivada direcional. Tá certo? Exemplo, vamos pegar esta função aqui, ó, f de x, y, z, dado por x que multiplica seno de y vezes z. Vamos determinar o gradiente de f e depois vamos calcular a derivada direcional de f nesse ponto aqui, 130, na direção deste vetor aqui. Aqui, de novo, você vai perceber que esse vetor não é unitário. A norma dele é raiz de 1 quadrado mais 2 quadrado mais menos 1 ao quadrado, que dá raiz de 6. A raiz de 6 não é igual a 1, então esse vetor aqui não é unitário. Tá certo? Mas vamos calcular primeiro o gradiente. Para você calcular o gradiente, ele é o vetor que tem essas três coordenadas aqui. Ó. Então, deriva isso aqui em relação a x. Para derivar em relação a x, y e z são constantes. Então, seno de y, z é uma constante. Derivar em relação a x vai dar seno de y, z. Derivar isso aqui em relação a z, em relação a y, desculpa, x vai ser constante e z vai ser constante. Aí você vai derivar em relação a y, vai te dar esta fórmula aqui. Derivando em relação a z, você vai encontrar esta outra expressão aqui. Então, o vetor que tem essas três coordenadas é o vetor gradiente. Observe que para cada terna x, y, z, você tem, então, um vetor gradiente específico. Né? Para cada terna, você tem um vetor gradiente. No ponto 130, quanto que vale o nosso gradiente? Você vai vir aqui. No lugar do x, você vai colocar 1. No lugar do y, você vai colocar 3. No lugar do z, você vai colocar 0. E aí você vai encontrar este vetor aqui, ó, o vetor de coordenadas 0, 0 e 3. Este vetor aqui, ó, esse vetor aqui é o vetor 3k. Porque a primeira coordenada é 0, a segunda é 0 e a terceira é 3. Então, este vetor aqui é exatamente o vetor que está aparecendo aqui, o vetor 3k. O vetor, como é que você determina o vetor? Já que esse vetor V aqui ele não é unitário, como é que você transforma ele num vetor unitário? Né? Você pega ele, pega cada coordenada e divide pela sua norma. A norma é 6, então o vetor unitário que tem essa mesma direção aqui ó, é o vetor 1 sobre raiz de 6i, 2 sobre raiz de 6j, menos 1 sobre raiz de 6k. Isso aqui é um vetor unitário que tem a mesma direção do vetor V. E, portanto, quem vai ser a derivada direcional da f nesse ponto 130? Ora, é o gradiente nesse ponto, é o produto escalar do gradiente nesse ponto, pelo vetor unitário que dá a direção da nossa derivada direcional. Né? Então, como eu já tinha dito para vocês, ó, o vetor gradiente é o vetor 3k. Então, você vai vir aqui, vai pegar o 3k, fazer o produto escalar com este vetor aqui. Coordenada
A primeira coordenada do gradiente é 0. Então você vai pegar o 0 e vai multiplicar por essa primeira coordenada aqui. Vai dar 0. Pega a segunda coordenada do vetor gradiente, é 0. Vai multiplicar pela segunda coordenada do vetor u. Vai dar 0 também. Depois você vai pegar a terceira coordenada do gradiente, que é 3, e vai multiplicar por menos 1 sobre raiz de 6, que é a terceira coordenada do vetor u. Isso vai te dar menos a raiz de 3 sobre 2, tá certo? Isso vai nos dar, então, a derivada direcional da f na direção desse vetor. Ou seja, quanto que a variação de f nesse ponto, variação instantânea da f nesse ponto, nessa direção, menos a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, com isso nós ficamos por aqui, um vídeo super curto. Vetor gradiente é muito fácil de você definir, né? Tudo depende das derivadas parciais, de novo, né? E com ele fica fácil de você determinar a derivada direcional. Basta você quer a derivada direcional num ponto, basta você pegar, fazer o produto escalar do vetor gradiente nesse ponto pelo vetor unitário que te dá a direção da derivada direcional. E aí você tem o que você estava procurando, você tem então a sua derivada direcional. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.